Bom dia! Bom dia, Rafaela, Flávia, Thalita, tudo bem? Bom dia! Aqui nós estamos com vários artigos abertos aqui, alguns documentos, vamos ver se a gente linka isso aí. Sejam muito bem-vindas! Aninha! Como é que você tá? Bom dia! Muito bom, muito bom! Sejam muito bem-vindos a mais um domingo. Tema homotoxicologia, técnica alemã de muito tempo atrás, que nós começamos a conversar fazendo parte de 6 séries. Então essa série de lives é uma série que constitui de 6 séries a cada 15 dias. Dia Tatiana, dia Digão, Wagner. Como é que tá essa chuva aí nesse paraíso? Karina, bom dia. E aí nós vamos estar proporcionando para vocês todas essas 6 etapas que nós vamos estar abordando nessas lives na construção dessa técnica, ok? Bom dia, Bia. Uau. E isso, no final, estamos preparando um conteúdo, vamos proporcionar para vocês. E lembrem, a cada live tem um mapa mental, tá? Nós temos já uma lista de e-mails lá, nós vamos estar encaminhando. Então, conforme os e-mails vão entrando, nós vamos estar encaminhando. Vocês estão recebendo esses mapas mentais? Quem pediu lá se cadastrou? Dá um feedback aí. Tia. Outra coisinha. Se vocês estão lembrando de alguém aí, manda o aviãozinho aqui, ó. No canto inferior direito, pode mandar para alguém que vocês possam estar lembrando agora, que isso possa contribuir. Bia, você não recebeu? Vamos lá, vamos fazer um check-up de como que a gente pode pegar esses mapas mentais. Pode entrar na minha bio, tá? Lá na minha bio vai ter o Linktree e vai ter lá mapas mentais da homotoxicologia. Entra, vai ter um cadastro ali, nome e e-mail, porque a gente precisa disso para poder encaminhar, certo? E aí vocês vão lá, vocês vão se cadastrar, eu vou receber esses e-mails e conforme eu recebo esse e-mail eu vou encaminhando para vocês, tá? Então, encaminha lá. Caso vocês não tenham recebido, como é bastante e-mail, caso vocês não tenham recebido o primeiro mapa mental e a tabela de evolução da doença em português, vocês me retornem esse e-mail ou me chamam aqui, né? Mandam uma mensagem para mim no Insta que eu encaminho para vocês, tudo bem? Porque aí acaba, como é muito e-mail, a gente acaba não sabendo quem está pegando, quem recebeu todos, ok? Muito bem, muito bem. Esse aí vai ser o segundo mapa mental que nós vamos falar hoje sobre a doença, o que é doença nesse conceito e o que são homotoxinas e como elas interagem, tá? Muito bom. Vamos chamar a Thalita? Aqui tá chovendo, gente, incrível. Vamos lá. Thalita. Daniela, Rose, bom dia. Thalita, bom dia. Bom dia. Bem? Tudo bem. Fazendo uma introdução aqui, checando quem tinha feito os mapas mentais. Você acompanhou, né? Legal. Sim. Bem-vindo mais uma vez, né? Nossa série, 6 lives aqui. E aí é interessante a construção desses pensamentos que eu falei para eles, que são cada série, cada live é uma construção dessa técnica. E a gente poderia começar a falar recapitular um pouco do que foi a última vez, né? Sim, vamos lá, né? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. É uma série muito especial, né, que eu e o Marcelo preparamos para vocês, para apresentar a homotoxicologia para quem ainda não conhece e para aprofundar um pouco mais os conhecimentos para quem já teve contato com essa teoria. Nas lives a gente vai
destrinchar um pouco sobre tudo, né, em relação à homotoxicologia. Na primeira, no domingo, há 15 dias, a gente contou um pouco da história do Hans Heckelweg, no que ele se baseou para montar a teoria, os aspectos principais. Então foi muito bacana, eu adorei até mesmo a interação com vocês, e eu acho que deu para dar uma clarificada, né, do da onde veio, o que ele estava pensando, né, realmente o ponto central mesmo da teoria. Fechou. Deixa eu tirar, aí, abaixar aqui. E aí eu achei interessante na última live, pessoal, que a gente pega uma teoria, começa a estudar, muitas vezes não sabe nem que ela existe, mas tem essa história por trás. E eu estava conversando com a Thalita, como é que foi esse paradigma dele na construção dessa teoria, principalmente no conflito da evolução da doença, né? O que estava se passando. A Thalita comentou umas coisas bem legais. Comenta aí, Thalita. É que eu acho que essa visão dele da doença, né, não é algo que foi inovador, é algo que a gente pode ver alguns conceitos até mesmo de Hipócrates, né, dessa parte sistêmica, mas esse olhar dele para a doença é realmente uma coisa muito peculiar, porque ele consegue integrar, antes mesmo da gente ter um conhecimento científico tão avançado, todos os sistemas do corpo trabalhando juntos. Isso para manter a doença. Então, quando a gente tem contato com a saúde, desculpa, né? Então, quando a gente tem contato com o que ele chama de doença, isso realmente abre um raciocínio novo na nossa cabeça e faz a gente, né, enxergar na clínica coisas que assim, de forma rotineira e que às vezes não estão nos livros clássicos que a gente está acostumado a estudar. Então, o Heckelweg, ele, né, a base da homotoxicologia, da teoria que ele criou e que hoje está inserida no conceito de biorregulação de sistemas, é que justamente o organismo humano é um sistema energeticamente aberto. Então, não se segmentam partes e tratam partes específicas quando a gente pensa na doença, né? A gente tem que olhar para o todo, para o global, para tudo que está acontecendo e também para a interna ambiental que está sendo colocada. Perfeito. E isso eu acho fantástico, porque tanto nós podemos usar na área de saúde quanto para a vida, né? Porque essa base de conceito onde você tem um sistema, vamos falar a nível da fisioterapia, a gente sai da faculdade estudando sobre um cadáver, ou seja, não tem vida, é uma estrutura biomecânica, e além disso, hoje mudou muito, graças a Deus, onde você tem a cabeça, era estudada a parte somente pela fono e pela odonto, e aí você chegava num paciente que ele tinha dor, ele reclamava. Mas peraí, como é que funciona? Agora tem um tecido vivo? Tem um tecido vivo. E esse tecido como é que era? Para a fisioterapia a gente trabalhava muito a nível ósseo-muscular. Então é osso, é músculo e acabou. Né? O nervo não era muito explorado. Quando você pega esse conceito de Heckelweg, é muito interessante que você começa a olhar até para um joelho com uma artrose, você entende o fator biomecânico dele, né? O desgaste, a diminuição do espaço, mas você também começa a linkar toda essa alteração bioquímica dentro da articulação e também através do sistema nervoso. E, gente, detalhe, eu tive um acidente aqui, até estava usando outro equipamento, postei outro dia. Quando a gente fala de processo inflamatório, olha o link já. A gente já vai falar do sistema nervoso autônomo, mas a gente também não vai esquecer desse central dessa inflamação e dessa dor que está ligado lá no cérebro. Então, olha o salto da fisioterapia hoje, que nós temos equipamentos que vão trabalhar tanto a nível cerebral, mas também a nível sistêmico e local. E isso foi uma grande sacada de Heckelweg, que ele deu esse olhar. Né? Isso foi muito fantástico. Muito bom. E trazendo até mesmo a sua experiência para a nossa prática hoje, a sua lesão local, ela causa um desequilíbrio orgânico. Então, claro que está acontecendo um processo inflamatório, né, visando justamente a recuperação do que foi lesionado dessa forma local, mas por meio até mesmo da matriz extracelular, o corpo inteiro sabe o que está acontecendo ali e ativa os mecanismos de defesa para trabalhar em prol disso, da recuperação da saúde, né? Então, é uma lesão física, mas que impacta bioquimicamente em todo o restante do organismo. E isso tem que ser considerado quando a gente pensa no tratamento. Não adianta olhar
tô ali, vamos tratar o ombro que vai ficar tudo bem, né? Então, a gente consegue trazer esses exemplos de uma forma muito clara para a prática. E até viajando um pouco na maionese, vamos lá, pra vocês entenderem essa logística. Eu quebrei a clavícula. Se fosse pensado de uma maneira lógica, colocou a placa, acabou. Né? Colocou a fixação, acabou. Mas olha, vamos juntos, vamos colocar isso, aumentando essa graduação, essa visão. Quem que passa ali atrás, o pessoal passa aqui atrás, todo um plexo de nervo. Nervo vago vai lá com o intestino. E vocês sabem que o intestino é ligado para o cérebro através desse nervo vago. Pô, Marcelo, você quebrou a clavícula e parece então agora que você está depressivo? Sim, tem ligação com o intestino, estou tomando antibiótico, destruindo flora. Então, olha o link. O nervo frênico também vai passar por ali, né? O controle da coerência cardíaca também passa por ali. Olha, numa fratura de clavícula, pessoal, olha que a gente pode ter de um ponto de vista mais palpável, tá? Alteração da coerência cardíaca, alteração do intestino, alteração do nervo vago, alteração emocional. Então, quando a gente olha para esse sistema, o Heckweg já olhou para o sistema músculo-esquelético, alteração bioquímica da inflamação e alteração também da mucosa, né? Do vaso sanguíneo. Então, isso é para isso que está falando. Quando eu tenho esse comprometimento, essa matriz extracelular, ela vai causar uma inflamação como um todo. E aí altera. E se a gente for pensar, né, seria essa prótese uma homotoxina implantada dentro do seu corpo? A gente tem um material sintético que foi implantado dentro do seu corpo. Ela vai ficar inofensiva? Né? Como que o corpo vai receber esse novo integrante? Então, temos um exemplo clássico, né, de uma homotoxina que foi inserida no seu corpo e todo o seu metabolismo, o seu organismo vai começar a se reorganizar a partir dessa introdução. Perfeito. E se você pegar a medicina tradicional, essa agressão, né? Aí vamos começar a falar a linguagem da homotoxicologia, né? Essa toxina, tá? Nós vamos abordar hoje quais os tipos, mas essa toxina que entra no meu corpo, ela é vista de uma maneira muito segmentada. O próprio médico fez uma excelente cirurgia, ele falou, ó, tá tudo liberado, né? Agora você pode se mexer. Mas aí, quando a gente consegue ter esse olhar, nós conseguimos ter esse olhar que alterou uma frequência cardíaca, a minha respiração, teve brinde de 2 costelas fraturadas. E olha quando você consegue entender isso, você fala assim, peraí, não adianta eu ficar mobilizando dentro da fisioterapia, ficar puxando, esticando, só trabalhando um tecido, que é o que o Heckweg falou. Ele falou assim, é um sistema. E quando esse sistema não dá conta, ou é de forma agressiva, ele vai compensar em outro sistema. Então não adianta só ficar fazendo uma fisioterapia, ou puxa, estica, que aquilo vai compensar em outro sistema. Não que seja no primeiro momento, mas no segundo momento. Sim, exatamente. E daí a gente já começa a entrar, né, de fato, então, né, na teoria da homotoxicologia. A gente tem duas visões hoje que são contrastantes, mas, né, até como a gente conversou na outra live, existem profissionais que tentam unificar, que é a medicina celular moral. Então, inclusive, enquanto o Heckweg estava montando a sua teoria, o Wirtkoch, né, foi quem ficou famoso na época. Por quê? O que ele dizia? Que as doenças, elas ocorrem no nível celular. Então, a célula tem uma disfunção e essa disfunção vai lesionar o órgão que vai levar ao estado da doença. Então, isso foi olhado de uma forma microscópica, de uma forma segmentada, isolada. E claro que na época ganhou muita atenção dos cientistas, porque aquilo podia ser visto, aquilo podia ser provado, publicado, desenhado. Então, a teoria humoral, que vê o corpo como um todo, foi perdendo espaço justamente nesse momento. O Pinchiger, que foi a primeira pessoa a estudar a matriz extracelular, o sistema de regulação, o que ele falava? Que a célula sozinha não é nada. A célula, se você pegar ela, extrair e colocar em algum lugar, ela só tem a função histológica dela. Então, o entorno, a célula não é nada. Esse entorno é a matriz extracelular, né, que vai ter uma live só sobre ela aqui, e justamente conecta os outros sistemas do corpo.
Então, a gente tem essa separação de visão, a visão mecanicista, que é a forma como a doença é vista hoje. Então, a pessoa está doente, a gente olha a doença, a gente olha aquilo ali que está acontecendo. E a homotoxicologia é justamente o contrário, né? Por isso que encanta tanto a gente. Você olha, né, essa frase não é exclusiva da homotoxicologia, é toda a medicina oriental, toda a medicina complementar fala, a gente trata o paciente e não a doença. Isso está totalmente inserido na homotoxicologia. E é curioso que, exemplo, para a medicina tradicional, a doença é uma alteração anormal do sistema. E para a homotoxicologia, já comparando, é um processo normal. Ou seja, o que isso quer dizer, pessoal? O corpo, ele tem uma capacidade de autocura. A gente usa muito isso na micro, né? Então, ele vai lançar mão dos seus processos para se reequilibrar. Só que esses processos geram sintomas. Então, aí já fica aí o primeiro gatilho, a primeira dica. O corpo tem a capacidade de autocura. Toda vez que nós interrompemos isso, colocar a nossa vontade, ele vai inibir essa vontade, essa capacidade dele, e vai toda vez ficar, digamos, mais atrofiado, né? Até tem uma técnica, Thalita, que chama terapia crânio-sacral. A gente está preparando um conteúdo para vocês também. E tem um autor muito antigo que ele fala assim, você vai querer colocar a sua vontade, o seu desejo sobre essa estrutura, sendo que é o corpo que tem essa capacidade e ele sabe o que é melhor para ele. De uma maneira geral, muitas vezes, né, dentro da osteopatia, nós queremos manipular, fazer o estralo. Mas peraí, será que aquilo é viável? Eu estou colocando a minha vontade, eu acho que aquilo é bom, mas eu não sei daquela história por trás. Então, esse mecanismo de autocura também está embutido dentro desse conceito. A gente tem que entender o que está acontecendo, analisar isso e tomar uma decisão, né? Respeitando essa vontade do corpo. Sim, respeitando a biologia, né? Que é outro pilar da homotoxicologia. O tratamento ele é biológico, ele respeita as funções do organismo. Então, quando a gente pensa no conceito de autocura, a gente não tem nem muito com o que comparar. Porque a medicina tradicional ela não traz isso, ela não fala como o corpo se cura. O que ela fala? Que tem um sintoma, então não tem nem comparação mesmo. A gente não está nem numa guerra de conceitos mais. O que ela enxerga? A doença como a presença de sintoma. Então, o que é uma doença? É o sintoma. É o que a pessoa está, é um órgão que está doente, que não está funcionando. Então, o que a gente faz? Né? Até voltando ao que a gente conversou da outra live. Trabalha-se com a medicina contrária. Se você tem uma inflamação, coloca um anti-inflamatório. Se você se você tem dor, põe um analgésico. Então, ela só vai ali e pronto. A causa do que aquilo está acontecendo, por onde aquilo começa, o que significa a doença para aquele paciente, é completamente ignorada. Então, e a gente sabe que isso é um fator muito grande, né? O porquê que aquela doença está ali? E isso não só do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista emocional, psicológico. Então, a doença ela tem uma função no corpo. E normalmente essa função é de restaurar a saúde, de restaurar o equilíbrio. Perfeito. Pessoal, tudo isso vai ter uma bioquímica pesada por trás, tá? Nós estamos tentando otimizar aqui. Mas até se você pegar o conceito tradicional, antigamente os fatores da doença, eles tinham esse olhar que era, olha, até eu separei aqui, fatores psicológicos, biológicos, ambientais, que tudo tinha uma interação. Mas atualmente a aplicação, eu tenho uma dor, eu vou tomar um analgésico, eu vou contra aquela dor. E aí eu acabo tanto bloqueando um fator bioquímico, biológico e fisiológico de defesa do corpo, lembrando que isso é sistêmico. Ok? Então ele vai trabalhar num órgão, ele vai trabalhar numa articulação, ele vai trabalhar no músculo, mas também vai trabalhar na mente. Ok? Tem vários estudos mostrando o que é a dor com a região do cérebro que trabalha. E aí, se você inibe aquilo, você dá um momento de alegria. Olha, tirou minha dor. É necessário, gente, só deixando claro isso. Nós não estamos se opondo a nada. Tá? É necessário. Eu fui conversar com uma infectologista, eu falei, e a febre? Febre tem que dar antibiótico, mas ela trabalha no pronto atendimento, né? Ok, é diferente. Então, quando a gente olha clinicamente para isso, o que quer dizer? Se eu der um bloqueio de uma dor para o paciente, ele vai ter alívio e muitas vezes é necessário. Mas o que está por trás daquilo que eu estou inibindo?
ok? Eu posso estar inibindo, por exemplo, uma inflamação de um outro sistema de compensação do corpo, como o próprio sistema inflamatório do intestino ou o eixo HPA, e também uma coisa emocional. E aí vem aquelas coisas que eu costumo falar nas aulas. Quando começou essa dor? Ah, começou após o falecimento do meu pai. Peraí, o que está por trás? A colocação dessa couraça, dessa proteção em cima desse problema, vai gerar uma compensação em outro sistema. E aí já fica a segunda dica para vocês. Se eu bloqueio o sintoma, a dor, a queixa do meu paciente, o corpo é esperto. Ele vai compensar em outro sistema. Pô, Marcelo, então se eu colocar um bloqueio num desgaste articular, eu posso desencadear uma alteração de uma disbiose? Pode. Pode ser que o teu intestino comece a compensar em outro sistema. Quanto tempo? A homotoxicologia fala em torno de 3 a 5 anos depois. Ok? Então isso vai ter essas compensações. E hoje em dia, Thalita, tem o pessoal que fala da deu branco agora, biopsicossocial, que é um olhar da medicina para esse sistema como um todo. Né? Sim. E aí ele tem essa visão, mas não é aplicada, né? A gente tem, né? Inclusive, assim, não que só exista, né, a medicina convencional, mecanicista, reducionista, tanto que a medicina biorreguladora de sistemas está aí, unificando, né, essas principais práticas, e a gente percebe hoje um grande número de profissionais olhando para isso, né? Porque é um arsenal a mais que a gente tem na mão. Isso eu acho que é muito importante, é uma alternativa a mais. Então, assim, só para concluir o seu raciocínio, você tomou um analgésico agora, você está com uma dor local, que a gente sabe a causa. É muito necessário, a gente não refuta essa, né, tantos estudos, tantos anos de evolução. O que a gente sabe, o analgésico ele não está aí sozinho, ele vai causar alterações, depois tem que ter uma melhora. O problema realmente é a cronicidade, né? São aquelas doenças de forma crônica que a gente vê evoluindo ao longo dos anos sem um tratamento. Então, de forma aguda, de forma urgente, a medicina convencional, ela é o que nos salva. Isso a gente não tem dúvida nenhuma. Exatamente. E aí, só que a gente pode ver 2 aspectos, pessoal. Um olhar, olha, é necessária essa intervenção nesse nível médico? Sem problema. Mas a gente tem que pensar, quando isso é necessário, quais são as consequências e o que vai ser proposto. Porque se vocês não tiverem, exemplo, eu estou tomando antibiótico, é necessário? Existe um padrão de aplicação. Estou tomando lá, acho que foram 10 dias que ele pediu. É necessário os 10 dias para mim? Não foi nem feito nenhum levantamento que para mim precisaria 15 dias, 7 dias. Foi dado um padrão. Só que muitas vezes vocês vão associar isso à quimioterapia, tá? Mesmo conceito. Agora, o que é a consequência do antibiótico? Ontem eu publiquei algumas coisas. O antibiótico, ele vai trabalhar em cima de bactérias, né? Fungos, etc. São vários níveis. Mas assim, ele também vai destruir as bactérias tanto boas quanto ruins. Eu estou com alteração no meu intestino? Ainda não. Mas eu posso causar uma alteração? Posso. Daqui 15 dias, 20 dias, posso causar uma alteração. Mas qual é o sintoma? Vamos lá, olha como que altera isso. Estou dando um exemplo meu. Já aumentou a minha vontade de ingerir carboidrato e doce. Fazia tempo que eu não gostava de uma macarrão com Alfredo, por exemplo. E a Dai fez ontem, eu falei, nossa, mas tá gostoso isso aqui, hein? Então já aumentou o quê? O número de bactérias ruins no meu intestino que se alimentam desse tipo de coisa e tá me dando prazer, é gostoso, aumenta a minha vontade. Ok? O que isso vai alterar? Aí vai entrar toda uma história de desbiose, alteração, que tem muita gente falando aí. Entende a consequência a longo prazo? E aí eu tenho que ter esse cuidado, ou você como profissional da área de saúde, tem que entender que você não é um tratamento segmentado. E a propósito dessas lives também é trazer isso, que você vai falar, olha, tem que tomar? Tem. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer essa limpeza dessa psicologia, né? Como que a gente pode dar suporte para que o seu sistema ele passe por esse estresse da forma mais tranquila possível, porque o olhar é sempre esse. O seu corpo ele vai se curar.
Ele vai dar um jeito, ele vai buscar todas as alternativas. Quando que ele não consegue isso? Quando a sobrecarga é muito grande ou constante, ou quando falta nutriente, né, que a gente sabe que é a base de tudo, para que ele desempenhe esse papel. Então, o nosso olhar tem que ser esse. Dar o combustível para o corpo conseguir se equilibrar sozinho e usar as técnicas para ir liberando esse espaço, para ir fazendo com que os órgãos funcionem e com que os sistemas funcionem. A base é essa. Perfeito. E aí você vai entrar nas agressões, né? Porque, pessoal, lembra a nível celular, a nível sistêmico, eu já dei alguns exemplos, depois eu vou dar um outro aí. Mas pensa a nível celular. Essa célula, ela está sofrendo uma agressão. Existe o meio externo e o meio interno. A membrana celular, que é feita de gordura, ela tem uma função de equilibrar, de se adaptar. Se vocês ficarem ricos hoje, milionários, vão se adaptar rapidinho. Se vocês ficarem pobres de uma hora para outra, vão se adaptar rápido, mas vocês não vão deixar de sobreviver. Ok? Então, quando você pega esse meio externo da célula, que vem com muita agressão, ele também acaba alterando esse meio interno. E vamos pensar nisso de uma mitocôndria. Essa mitocôndria começa a sobrecarregar, ela produz energia, começa a sobrecarregar, cansa. Peraí, você acha que somente de retirar esse agressor vai ser suficiente para poder o corpo se equilibrar? Muitas vezes não. Ok? Então fica a terceiro insight aí. O corpo tem capacidade de autocura, mas nem sempre, dependendo do agressor, ele consegue se equilibrar sozinho. Tá? Só que isso tem uma evolução, né? uma sequência. Ok? Sim, os mecanismos de defesa, né? Então, vamos a ideia, né? Para uma toxicologia, e isso foi até engraçado também a primeira vez que eu li, né? As doenças, elas são causadas pelas homotoxinas. Aí você fala, só isso? Mas é isso? Então, pronto. Já posso falar? E daí você para e pensa, mas como assim, né? São causadas pelas homotoxinas? Isso é muito simples, isso não explica nada. Tá faltando muita coisa por aí. Por quê? A visão da homotoxicologia da doença não é esse causador específico, não é um agressor específico, é justamente como que o corpo ele vai se defender desse agressor. Então a gente olha para a doença a partir dos mecanismos de defesa que nós temos, né, e que ele descreveu de uma forma bem bacana na teoria, e daí conforme esses mecanismos de defesa não são suficientes e vão sendo ativados alguns mais internos, mais complexos, a doença ela vai progredindo. Então, né, a teoria é basicamente essa. Perfeito. E aí uma coisa que acho que é isso que você falou, Thalita. A doença, pessoal, para uma toxicologia, é um sintoma do corpo natural de se reorganização. Vamos dar um exemplo da febre. Se vocês pegarem lá a Associação Americana de Pediatria, ele fala isso. A febre é um mecanismo normal do corpo. Tá? Nós estamos falando de um bom senso, tá? Se o paciente estiver prostrado, com febre muito alta, é uma infecção sistêmica, tem que ir para o hospital. Mas, de uma maneira rotineira, clínica normal, quando você tem uma febre, é o corpo lançando mão de todo o seu sistema imunológico para se defender daquilo. E aí, automaticamente, ele vai ter interação com esses agressores, seja ele um desgaste, seja uma homotoxina. E aí, ele vai começar a adquirir novos conhecimentos e novas estratégias. É como se fosse o seu cérebro fazendo novas sinapses. Para poder o quê? Lutar contra aquele agressor e estar mais preparado. E isso é muito antigo, pessoal. É simples de pensar. Pensa o seguinte. Quando você tem um problema, você dorme à noite e no dia de manhã você fala, nossa, tive uma ideia. Outro exemplo, vacina. Você toma uma vacina, um dos tipos de vacina são o vírus morto ou fragmentos do vírus, para que o corpo adquira aquele conhecimento e comece a se desenvolver, ter novas sinapses, novos mecanismos de desenvolvimento, para poder estar forte para aquele novo agressor. Então isso já existe há muito tempo, né? É a mesma coisa contra cobra, né? Picada de cobra, é o próprio veneno. Então, esse conceito já está muito implementado, só que não é muito visto.
Então, quando o corpo lança a mão de um sintoma, estou com uma dor no meu joelho. Agora, se a gente inibe aquilo, ele pode gerar um outro. Então, mostra o quê? Que o corpo está lançando mão para poder lidar com aquilo. E aí nós vamos ter dois conceitos básicos. Primeiro, inibir aquele sintoma do paciente e dar um anti, que é o que a Thalita falou. E segundo, é dar um auxílio, um suporte. Ou seja, corpo, você tem essa capacidade e eu vou junto com você acompanhar para que você se solucione sozinho. Ponto. Segundo, o que a Thalita falou, se aquilo é inibido, se é utilizar essa primeira ferramenta, dar um anti-inflamatório, ele pode compensar em outro sistema. Então ele vai gerar um outro sintoma. Melhorou aquela dor no joelho, o paciente vai se queixando do outro ponto. Então, dica clínica para fisioterapeuta. Paciente que fica pipocando, principalmente das inflamações, ites. Agora tem inflamação no ombro, inflamação no joelho, inflamação, it. Ou o pessoal que faz microfisioterapia. Agora eu tenho uma compensação aqui. Agora eu tenho um fator emocional aqui. O corpo está tentando se equilibrar, mas ele está gerando uma compensação num outro sistema, ok? E aí, sistema muscular, sistema visceral, nervoso. Isso é dentro do conceito da toxicologia. Exatamente. Tanto, né, as grandes influências para o Heckelweg, eles já acreditavam, o Beer, ele estudava muito inflamação, e a inflamação é um processo turbo de limpeza do organismo, né, em qualquer local que ela aconteça, tanto na matriz extracelular, e é justamente ali que a gente tem uma limpeza fantástica, quanto a nível local. Então, a ideia da inflamação tem bagunça aí, libera os mediadores, chama, todo mundo vem para cá, a gente precisa arrumar isso aqui que está bagunçado. A inflamação aguda é um aliado fantástico, mas fantástico no nosso organismo, né? O problema é a inflamação crônica. Então, dentro da teoria da homotoxicologia, a inflamação seria o segundo mecanismo de defesa, porque o primeiro são nossas mucosas, já, né, são sistemas excretórios. Então, se você tem contato com uma toxina, e não consegue pôr ela para fora da forma natural, da forma orgânica, o seu corpo vai inflamar. Aí, se você coloca um anti-inflamatório, o que acontece? O corpo não conseguiu ir lá, pegar aquilo lá, às vezes fagocitar ou, né, gerar uma memória para responder depois. Ele deixa ali. Fala, não vai ter o que fazer, você vai ter que guardar ali, deixa ali, vamos dar uma empurradinha, né? Então, ele deposita, a gente entra na fase de deposição. Só que essa deposição, ela não fica ali aleatória. Então, o corpo daí começa a impregnar, seria, né, a quarta fase. Vai impregnando e aquilo localmente começa a irritar muito a célula. E daí você começa a degeneração celular a partir de uma toxina e pode levar, inclusive, às neoplasias. Então, é um mecanismo muito dinâmico e até mesmo óbvio. Né? É isso que é doença para a homotoxicologia. Aí é o sintoma de cada uma dessas fases que vão aparecendo e ele descreve na tabela de uma forma elegantíssima que mostra qual é o sistema de defesa do seu corpo que está reagindo. Boa, perfeito, Alex, perfeito. Ó, dois olhares, eu queria dar uma observação. Primeiro que a Thalita falou, existe uma deposição, ok? Existe um acúmulo. Ponto. Vamos até segmentar isso. Segundo, o que eu queria dizer? Existe uma agressão constante. O nosso corpo não para de ser agredido. Então, ao mesmo tempo, vai o outro insight aí para vocês. Nosso corpo está constantemente, nosso sistema imunológico está constantemente em regulação, em trabalho. E aí você tem que ter em mente o quê? Qual que é o exemplo? Vamos lá. Eu estou com a fratura aqui. Deixa eu só pedir um livro para dar aqui. Amor, depois pega para mim os dois livros que estão ali também, por favor. Obrigado. Primeira coisa, se você tem exatamente... Eu estou aqui com uma fratura. Meu corpo já está trabalhando, tá? Mas eu poderia trocar... Tem um outro aí também. Uma fratura por um estresse, por uma inflamação, por uma dor, não importa. Lá fora, constantemente, está vindo o estresse. O estresse emocional, o estresse da alimentação... Aí tem o estresse de ambiente, eu vou falar com mais detalhes. E nisso o meu corpo está constantemente, o sistema imunológico está trabalhando. Já tem a carga interna dele,
ok? E já tem depois a própria sobrecarga da agressão e a sobrecarga desse meio externo. A pergunta que eu quero que vocês tenham em mente, assim, que hora que o meu corpo dá conta? Será que o meu corpo vai dar conta dessa sobrecarga toda? E aí a gente podia falar um pouco desse exemplo que muitas vezes a gente vê, olha, eu vou fazer um detox, né? Uma comparação. Meu corpo está sobrecarregado, tudo bem, eu vou fazer detox. Pô, mas a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Eu tenho intestino, eu tenho fígado, eu tenho pulmão, eu tenho rim, que são depuradores do corpo inteiro, mas será que eles vão dar conta? Né? É isso a grande pergunta. Joguem isso para qualquer parte da vida de vocês, pessoal. O insight é esse. Você está totalmente emocionalmente abalado. Será que você dá conta sozinho? Você está com um sobrepeso e inflamação. Será que você dá conta sozinho? Tá? Então, essa é a grande deixa aí que você tem que ter como conceito. Sim. E uma das coisas assim que eu bato muito de frente e eu defendo muito é as pessoas, mas você não precisa de detox, o seu corpo faz a detox. E é exatamente isso que o Marcelo falou. O corpo faz, a gente não tá falando que o suco verde que a gente toma todo dia vai lá, tipo um carvão ativado, sequestrar as toxinas e mandar embora. A gente nunca pensou nessa hipótese. A ideia é, no suco verde, em outras coisas que a gente usa associado a uma detoxificação, tem nutrientes que dão suporte para o seu fígado fazer isso, para os seus rins fazerem isso. Então, a ideia de uma detox, né? E por que detox? Se o termo é polêmico ou não me cabe a questão. A ideia é dar nutrientes. E eu coloco isso, a minha segunda pergunta então, da mesma forma que você não precisa de nada, eu até fico, já é mais polêmico essa história. Se você não precisa de nada para detoxificar, então você também não precisa de nada para hipertrofiar, porque quem hipertrofia é seu músculo. Não é a proteína que você come, não é o carboidrato que você come. Mas se você não der a base, o substrato, o seu músculo também não vai hipertrofiar. Então a gente tira um pouco desse olhar lá, não vou passar por detox. Quem detoxifica é o fígado. É lógico que é o fígado. Ninguém acha, né? A gente descreve todas as enzimas e processos e fases. Mas a gente precisa dar suporte, e principalmente porque a nossa carga de toxina aumenta cada dia mais. É muito diferente de 80, 100, 200 anos atrás. O fígado criou enzima a mais para dar conta. Então, se a gente não der um constante fornecimento disso, diminuir as agressões, diminuir a carga tóxica que a gente tem em contato e dar suporte para esses sistemas, eu não precisa só o sistema de detox. O sistema imunológico também, o sistema celular também, ele não vai dar conta sozinho. E só para fechar esse raciocínio, a gente está muito acostumado, inclusive vejo colegas falando, mas então se você está intoxicado, você vai no hospital, você faz o tratamento de quelação e vai embora. Ok, uma intoxicação clínica é isso mesmo, gente, corre e vai. Você não vai tratar com homeopatia, Você tomou, sei lá, arsênico, você não vai fazer um chá verde de boldo para resolver. Só que e a intoxicação subclínica? Esse que é o ponto, entende? A gente está falando, às vezes, de um pouquinho todo dia por muitos anos, por muitos e muitos anos, o que talvez altere um exame de urina feito por um laboratório bom. Então, a gente tem que considerar essa intoxicação subclínica e que, às vezes, os sintomas não são tão óbvios. Perfeito. E lembrando, nós não estamos falando de uma esteatose. Eu não peguei um paciente com uma esteatose hepática, que é gordura no fígado, grau 1, grau 2. Ok? Então, imagina um fígado sobrecarregado disso. Tá? Então, estamos falando de uma coisa normal. Toda live eu vou tentar fazer um livro para vocês. Na última live foi esse aqui. Começou a ler aí? Terminei já, ele é muito Terminou gostoso. o show, né? Então, doença autoimune, O que é? Agrotóxico, pesticida, que ela teve uma doença autoimune quando estava já formada em medicina. Agora, esse outro aqui, doença. Olha o tanto de coisa que tem agressão ali, Tá? O próprio sistema imunológico, as alimentações, o estresse. Tá? Então, tem vários agressores. Pessoal, se a gente tem essa mentalidade, muda a nossa terapêutica, muda a nossa conduta. Eu vou pegar, tem um paciente, vou contar 2 casos.
Meu pai teve Covid, está lá de quarentena. Beleza. Vamos internar ele? Vamos. E ele fumou há não sei quantos anos atrás, quando eu tinha 10 anos. Eu estou com 40, faz 30 anos. E aí o médico falou assim, mas você está com mancha. Era o Covid? Não, é uma fibrose. Peraí, então fibrose foi do fumo. Detalhe, meu pai sempre foi atleta competidor de natação. Então nós estamos falando de um cara saudável, que se alimentava com a gema de ovo que a minha avó dava, que era um atleta de natação, professor, e aí depois ele pegou, fumou e teve sequela. Deu um comprometimento em torno de uns 15 a 20% do pulmão dele, para vocês entenderem. Fibrosou, o tecido não deu conta em anos. E o tecido que era elástico, o tecido pulmonar, ele fibrosou, ele teve que lançar mão de uma estratégia de um tecido mais eficaz que estava sendo lesionado. Então eu diminuo a capacidade de construção de um tecido mais elástico e coloco um tecido mais rígido, mais fibroso. Automaticamente, ele perde a sua capacidade como função de órgão. Então diminui o quê? A oxigenação dele, a expansão pulmonar, a capacidade respiratória. Só que nós estamos falando de um senhor de 70 anos. Qual é a consequência? Vocês entendem a longo prazo. Um exemplo é esse. Ponto. Outro exemplo. Fiz uma micro numa paciente, sobrepeso, síndrome metabólica, né? Exames de proteína C reativa alto, né? Glicose, hemoglobina glicada, tudo que é açucarada. Aí ela fez micro, ela piorou, ela falou, nossa, eu tô muito ruim. Beleza. Segunda etapa, eu falei, vamos fazer o seguinte, pausa, vamos tirar algumas coisas. E ela falou, eu nunca me senti tão bem. Exatamente porque eu estava tão sobrecarregado, com uma distensão abdominal tão grande, que ela foi retirar o kit de sobrevivência, que a gente fala, né, glúten, açúcar, só fazer um teste. E ela falou, nossa, eu estou andando melhor. E ela teve um derrame. Ela está andando melhor, ela está mais disposta, não caiu mais. Gente, foi só uma coisa básica. Então, a outra dica, se vocês têm dúvidas, apliquem o questionário metabólico, que é, né, da nutrição funcional, e façam a retirada de algumas coisas que possam estar agredindo. O Rafael de Carvalho está aí, essa alimentação tardia, né? Então ele usa muito isso, e aí ele faz o quê? Ele tira. E aí você vê esses sintomas, esses saltos de melhora. Tá? E como vocês já estão pegando isso, o salto de melhora não é somente da dor. Ele vai ter um salto de melhora também psicoemocional. Mas qual é esse salto? Mais disposição, clareza de pensamento, tá? Então isso vai ser muito legal, menos irritação, tá? Fica esse brainstorm de ideia aí. E dentro da homotoxicologia, né, isso é visto como uma vicariação regressiva ou como uma recuperação do estado de saúde. Então, você está lá com o paciente, né, com patologias mais crônicas, mais degenerativas, mais sérias, você vai aplicando várias técnicas e aí que entra o tratamento complementar, o tratamento integrativo e vai fazendo o quê? Vai justamente dando suporte para que o corpo volte a responder aquilo. Né? O suporte celular e orgânico, que a homotoxicologia faz, é isso, volta da força para os órgãos para eles tentarem compensar aquele dano. Aí a imunomodulação, você vai regulando de novo o seu sistema imunológico para que ele possa, né, inflamar. E a drenagem e desintoxicação é como mandar tudo para fora. Você traz alguém que está aqui com um estado de saúde muito ruim e ele vai progredindo. E essa progressão também aparece em formas de sintomas. Então, a gente consegue acompanhar essa melhora de uma forma não aleatória e até mesmo previsível. Perfeito, perfeito. Falando um pouco de homotoxina, só para vocês entenderem, nós temos basicamente dois conjuntos. As exócrinas e as endógenas. Tá? As exócrinas é quando a gente fala de tudo que é meio externo. É tudo de fora para dentro. E as endógenas, tudo de dentro para fora. Então, nós temos duas pauladas na mesma coisa. Então, quando a gente pega essas exócrinas, o que pode ser? Né? Pode ser o tabaco? Pode ser o pozinho do giz do professor? Pode ser o alimento, a geopatologia? Pode ser uma série de coisas que estão de fora para dentro. E eu vou dar alguns exemplos. E as endógenas são de dentro para fora.
o próprio mecanismo de limpeza do nosso corpo, que a gente esquece muitas vezes disso, o próprio fígado, ele dá um processo de limpeza dele. Vamos lá, vamos ter um raciocínio básico. Chegou o fígado. A função dele é pegar aquela molécula, processar, para transformar aquilo viável para o corpo. E automaticamente, se aquilo não é um agressor, é uma coisa sintética, o que ele vai fazer? Ele vai ter um produto final. É como fosse um esgoto. Você vai limpar aquela água, vai ter um produto final. Vamos dizer sobre um amônio. Então, o que está sobrando dali? Aquilo também vai fazer com que o corpo tenha que lançar a mão de disposição de energia de todos os sistemas de depuração para que não haja um acúmulo. É a mesma coisa de óxido de carbono. Você respirou, foi para onde? Vai jogar para fora. A urina, a transpiração, as fezes. Então, isso tudo vai começar a agredir o corpo. Ponto. Não sei se quer comentar alguma coisa, porque eu vou dar alguns exemplos aqui. Só para clarificar, então assim, o que são essas homotoxinas, né? São todas as substâncias que podem prejudicar o equilíbrio vital do organismo. Então ele resumiu nessa palavra, até de uma forma para a própria teoria, é um termo específico da homotoxicologia, mas que hoje na medicina convencional a gente chama de agressores ou estressores. Então as homotoxinas são isso, qualquer coisa que afete o equilíbrio orgânico do corpo. E daí elas têm essas duas separações que o Marcelo está falando e vai aprofundando mais para vocês, que elas podem ser externas ou podem ser toxinas produzidas pelo próprio corpo mesmo, que daí começam a levar ao processo de sintoma, de doença, de ativação de mecanismos. Perfeito. Um exemplo muito comum que a gente ignora tem um livro que chama Medicina da Habitação. Então vamos supor que vocês façam todo esse processo de limpeza do paciente. Só que ele mora do lado de grandes torres de telecomunicação ou de transmissão elétrica. Os estudos mostraram que famílias que se mudavam para lá não tinham história de câncer. Após 7 anos, aumentou o índice de câncer. Ponto. Isso é um meio externo. Outro meio externo é você morar em cima de uma placa tectônica ou um lençol freático. Aquilo muda. Né? Antigamente, na própria Europa, tem o pessoal que estuda isso, eles mensuram as entradas das portas das igrejas baseado na distância do lençol freático. É como fosse para neutralizar. Então tá, já temos uma coisa eletromagnética. Sim. Outra coisa, chama eletrosmog, poluição eletromagnética. O celular, depois de 45 minutos aqui na sua orelha, a temperatura dele vai aumentar dentro da sua orelha. Vai causar uma alteração. Isso está no manual. Quem tem iPhone aí está no manual há muito tempo. Tá? Aí, medicamento. Todo medicamento tem uma compensação. Vai gerar uma coisa, porque a carga, me fala o nome agora, molecular dele é muito pesada. O corpo vai dispor de muita energia. Ele não reconhece aquele material sintético. Então nós fomos para um segundo item. O ar que você respira. Onde você mora? Em Cubatão. Então eu estou dando exemplos aqui. Eu moro em Cubatão. Beleza. Agora um outro meio externo, que até comentei com a Thalita, a gente teve um curso de neuropsicoendocrinologia. E aí no último dia, depois de 8 dias de curso, ele falou assim, o estresse. Ou seja, o estresse, ele vai trabalhar dentro desses mecanismos de defesa da homotoxicologia, em um deles, que é o eixo HPA. E aí ele trouxe uma série de artigos científicos. Só que no final, quando ele virou e falou, se você tiver um estresse alto, tudo isso não adianta muitas vezes uma boa alimentação, uma limpeza, que não vai adiantar. Então, o que é o estresse para cada um? Por isso que nós trabalhamos com a medicina integrativa. Dentro desse ponto, por exemplo, a microfisioterapia. O que é o estresse? É, muitas vezes, aquele medo que você nem sabe que você tem. Uhum. Né? Você está ali ansiosa, mas não para para trabalhar dentro de si. Perfeito, estágio de alerta. E quem assistiu as lives de cérebro, vocês vão poder fazer o link, o estado de alerta com o neocórtex, que vai dar aumento da respiração cardíaca, aumento da vasodilatação, a pupila dilatada, que a pessoa está em estado de alerta.
Mas o que vai acontecer? Não sei. Então isso também entra como um agressor. E inclusive dentro da própria teoria da homotoxicologia e da biorregulação de sistemas, eles descrevem todos os mecanismos de sale, né, de reação, de como o seu corpo lida com o estresse de forma bioquímica, de tudo que é inativado. Assim, a gente já sabe do efeito do estresse crônico na imunodeficiência. Então, sempre que a gente está muito estressado, o nosso sistema imunológico ele fica mais fraquinho. Mas tem várias outras consequências e hoje, sim, a gente não tem um consenso, né? Se o estresse ele é uma homotoxina externa ou interna. Mas isso também difere, porque o impacto no corpo do estresse, ele é muito grande. Eu acho que hoje não tem um paciente que a gente trata, né, dentro da teia da nutrição funcional, que o estresse não é um dos primeiros pilares a serem modulados. Porque senão nada do que fizer, nada, você pode colocar, né, naquele tratamento lindo, do livro mesmo. E se não tiver essa modulação de estresse, não tiver essa forma de enfrentamento de estresse, diminuir esses marcadores, realmente nada vai para frente. Então, né, e a homotoxicologia já considerava isso há quase 100 anos atrás. Mentira, 80, 50 anos atrás. Foi um bom tempo, né? E outra coisa, são muito que a gente falou nesse livro das doenças autoimunes, pesticida, né, agrotóxico, para onde vai isso? Né? Aonde tem isso? Para vocês entenderem, tem fazendas hoje fazendo estudos com aplicação, em vez de pesticida, fungicida, com a homeopatia. E estão tendo resultado, né? Que são as fazendas funcionais. Né? Olha como que é. A agronomia, a agropecuária, a agroeconomia no Brasil é muito, muito evoluída, gente. As fazendas, pra vocês entenderem que é um conceito, uma comparação. Eles estão plantando produtos diferentes na mesma área porque eles entenderam que aquilo se neutraliza muito a doença. Então, eles reduzem o número de agrotóxicos. Então, é a mesma coisa no nosso corpo. Se a gente tem esse sistema trabalhando em conjunto, se a gente vai dar um estralo, regula o sistema nervoso, trabalha a víscera, tudo isso vai trabalhar com um resultado melhor. E automaticamente vai ter uma melhora significativa, né? Então, um exemplo, agrotóxico, pesticida, para onde que ele vai? Por que tem tanta moda assim agora? Por que tem tantos produtos começando a ser comercializados com isso? Então dá para se pensar, né, o porquê disso tudo. E quando daí a gente pensa, né, até nesses intoxicantes mais clássicos, o que daí a medicina tradicional ou a visão mais tradicional vê? Que eles vão e eles lesionam órgãos específicos. Então, a gente tem muita relação, por exemplo, e não que isso não seja verdade, tá? Metal pesado com infertilidade, as neurotoxinas, né? Alzheimer, Parkinson. Então, a gente tem essa visão já de que a intoxicação a longo prazo ou que algumas substâncias, elas se depositam no tecido adiposo, no tecido ósseo, no próprio órgão, porque formam-se imunocomplexos e eles podem ficar ali dentro do órgão. E isso levar a uma resposta autoimune. A homotoxicologia, ela traz a ideia de que isso também é depositado na matriz extracelular. E a matriz, como conecta tudo, qualquer desequilíbrio ali vai afetar a própria célula, que já não consegue mais receber as informações dos nutrientes, e toda essa comunicação. Então, é um conceito que agrega aos nossos conhecimentos já de intoxicação, né, dessa visão das agressões externas ao organismo. Perfeito. Eu só ia contribuir assim com a só. Procurem aí ler sobre as ondas de Hartmann, H-A-R-T-A-M-A-N, e Schumann. São coisas normais do ambiente, tá? Da atmosfera. Mas o que isso influencia em nós? Isso é um meio externo, está constante. Se você morar no meio do mato e tiver ali bem no cruzamento dessas ondas, tá, a sua cama, você está sendo intoxicado. Ok? Sim. Agora, quando a gente fala de meio interno, a gente pode pensar desde uma maneira mais clássica, tá? Todo esse sistema de depuração do corpo, que vai gerar um produto final. Nós podemos pensar nos radicais livres, tá? No ácido úrico. É o corpo jogando para fora. O que eu quero que vocês tenham em mente é o quê? Como é que vocês estão? Qual é o estado de vocês? Vocês estão bem? Vocês estão saudáveis?
Só que Toma água. Tomar, isso, água, tomar água. Não, porque a gente tá falando aqui, né, de detox, mecanismo, e tipo assim, você não tá ajudando nem o coitado do seu rim, que, né, a pôr pra fora. Então, começa no básico mesmo. Perfeito, perfeito. Thalita, tem uma boa dica tua, viu? Bem lembrado. Tem uma série, eu vou ver se eu posto, no Netflix, com aquele ator, Zac Efron. E aí um dos capítulos dele, ele fala sobre água. E são curiosidades. Assim como tem um enólogo, que é especialista de vinho, tem o cara que é especialista de água. Né? Inclusive, ele trabalha num restaurante lá na França. E o cara, pra você entender. Mas são curiosidades que ali vão dar um produto. Por exemplo, toma essa água, o que influencia? E aí, quando você pega essas homotoxinas de dentro para fora, vocês podem ter, por exemplo, uma alteração dos radicais livres. Tem uma teoria, Samadeva, que é uma faculdade livre na França, que ela fala o seguinte: quando você come uma coisa que é ruim para o teu corpo pode processar aquilo, tudo bem, mas ele vai dispor de muita energia. Tudo é energia, gente. A gente vai processar aquilo, a mitocôndria vai lançar mais energia. Vai ter troca de íons positivos e negativos, tá? Isso aí vai entrar em bioquímica pura. Agora, quando aquilo, se você dispor de muita energia num processo de digestão, para onde vai essa falta de energia que foi gerada para o teu corpo? Pode ir para sua mente? Pode ir para sua mente. O teu corpo vai precisar de energia. Por exemplo, eu vou fazer um pecado, eu vou procrastinar, eu vou me sabotar. Por que isso? Eles falam que começa muitas vezes numa digestão, onde você dispôs de muita energia e a hora que você precisa do emocional para poder mostrar que você é capaz, que você consegue, que você confia em você, você já não tem essa energia. Tá? Então vocês podem ter em mente desde uma bioquímica celular até chegar num comportamento. E aí, automaticamente, todo o corpo está gerando sobrecarga. E se você pega a tua saúde, que é o que eu estava falando antes, como é que está a tua saúde? Não, eu estou inflamado, eu estou com sobrepeso. Não, mas os meus exames laboratoriais estão todos certos. Não quer dizer nada. Olhe para o teu corpo. Como é que está a sua mente? Se você procrastina, então se você procrastina, você já não está bem. Você tem uma distensão abdominal, você tem produção de gases fétidos, né? Você se sente toda hora indisposto, cansado. E são sinais clínicos típicos de uma sobrecarga de uma toxina. Sim, e isso a gente consegue acompanhar até, né, numa visão até laboratorial. Você vê lá, o TSH da paciente há 10 anos atrás era 0,8, aí foi para 1,5, 2,3, 3,8. Ah, mas o médico falou que só é hipotireoidismo a partir de 4,5. Beleza, então vamos esperar mais 3 anos, senhora, né? Dessa forma que continua desse jeito, que daí daqui uns 3 anos o médico entra realmente com a medicação para você. Então, até mesmo num exame que não está alterado, quando o profissional é treinado, ele consegue ver a evolução ou a regressão de uma doença. Não precisa ser o padrão de referência do laboratório. E a clínica é sempre soberana. Se você está se sentindo mal, eu acho que hoje eu passo mais tempo tentando educar um paciente do que é se sentir bem, do que é se sentir mal, para que ele mesmo possa reconhecer, né, o corpo dele e como ele reage aos alimentos, do que prescrevendo uma dieta. Perfeito, perfeito. E aí você falou da tireoide, é um exemplo que eu costumo dar também. Olha a evolução, eles lançam a mão do sinal clínico para depois ter um sintoma laboratorial. E muitas vezes, como está baixo, não faz nada. E aí, quando não bastasse, depois vai tomar um Puran. Mas peraí, agora, é pro resto da vida. Então, assim, é meio sem sentido que esse ignorar o próprio sintoma dessa homotoxina é ignorar que você também está avançando dentro de uma doença. Né? Até eu estava falando para a Day outro dia. O conceito da clínica é esse. A dor trouxe você para cá. Tudo bem. Mas o quanto você está comprometido com a sua dor? Porque não tem como retirar a sua dor, muitas vezes é fácil. Mas o que está por trás disso? Você vai querer mudar o seu conceito de você mesmo? Você vai começar a se dar o luxo de poder fazer aquilo que você, olha, eu me senti bem
e agora eu já sei o caminho que é melhor para mim. Ah, tudo bem, mas isso tem disposição, né? Se você não tiver disposição para resiliência para isso, você não vai deixar de comer um hambúrguer do McDonald's para comer um brócolis, né? Ah, deixa. Né? E até para até mesmo fechar o raciocínio, né, que já está dando, uma das coisas que eu admiro muito na psicologia é que ela tem a visão que a doença é um processo teleológico. Então, o que isso quer dizer? Que é um processo que ele tem um porquê de acontecer, ele tem uma causa. Esse termo ele é usado para qualquer outro, né, assunto, mas ele enxerga isso. Então, você pode trazer a abordagem que você tem em clínica. Se você entender, se você olhar para aquele paciente e olhar para aquela doença como o motivo de algo que está acontecendo. E daí cada profissional também, né, pode até seguir mesmo sua linha. Então eu acho muito rica essa amplitude que a motoxicologia traz em relação a esse processo, né, um processo teleológico natural do organismo para buscar a autocura. Então não é aleatório, não é, né, imprevisível. A doença ela está ali por algum motivo e esse motivo é restaurar a saúde. E que tem que ser respeitado, gente. Porque o corpo tem um tempo para isso. Né? Então ele vai ter esse tempo, ele se respeitar também permite que ele seja melhor. Sim. Boa. Eu vou trazer e um os artigo. medicamentos, né, antiemotóxicos, eles são justamente biológicos, eles respeitam esse fluxo orgânico vital. Então eu acho que isso que é muito legal, né? Porque ele realmente oferece uma terapêutica, não fica só na teoria do é isso, tá, é isso, mas e agora? É isso, mas e agora a gente pode cuidar do corpo, tanto do ponto de vista fisiológico, mecânico, nutricional, quanto com substâncias que sejam biologicamente reconhecidas pelo corpo e trabalhem dentro de uma modulação. Que, por consequência, tem menos peso molecular. Então, o corpo não tem aquela descarga, não tem que dispor de tanta energia para processar, e ele entra aqui como um auxílio, não como uma coisa que vai inibir o processo dele, e ele vai ter que dispor de muita energia para processar aqueles produtos sintéticos que são os medicamentos. Muito bom. Ou bloquear, né? Ou bloquear, perfeito. Thalita, está finalizando, mas eu queria trazer aqui um artigo que tem na revista Câncer, de 2001. Eu vou publicar ela, vou postar, 92/3, que são exatamente a utilização da terapia homotoxológica para lepidolípido, né? Que fora o tratamento de uma estomatite. E aí é induzida por uma consequência de uma quimioterapia. Né? Isso foi em criança. Então, a aplicação da ontoxologia é sobre isso. Então, depois vocês procurem e peguem esse material, e aí eu vou estar postando a capa dessa revista para vocês pegarem mais conteúdo sobre isso aí. Além disso, pessoal, se tiver pergunta, mandem aí. Eu fiquei de postar os 2 livros, né? Eu vou estar postando os 2 livros e eu não sei se sobrou mais alguma coisa para mim postar. Não sei, né? Não lembro. Acho que são só esses mesmo. Fechou. Muito bem. Bom, era isso que a gente tinha para falar. Né? Aí esse conteúdo dessa segunda live aí. Daqui 15 dias tem mais. Nós vamos estar abordando, a gente vai estar publicando isso aí. E fiquem à vontade de estar mandando perguntas, tá? Durante as lives e mandar também, compartilhar com o pessoal. Compartilhar vai mais longe e também a gente entra naquele papel nosso de poder ter o dom de auxiliar e contribuir para a vida de alguém, que é legal. Não esqueçam, vão lá na bio, cliquem lá, façam o cadastro no questionário que está ali e aí eu já encaminho para vocês os mapas mentais. Tá? Esse mapa mental ficou até mais bonitinho que o primeiro. A gente vai se melhorando. A gente vai pegando jeito, né? Vai pegando jeito. Gente, eu só tenho mulheres ao meu redor. Tá, então elas olham, elas falam, eu falei, não, tá certo, deixa mais bonitinho. Tá? Mas eu mando pra vocês, tá bom? Muito bom. Thalita, ótimo domingo pra vocês, pra sua família. Pessoal, ótimo domingo pra vocês. Obrigado a vocês participarem, é sempre bom. E motiva os nossos insights dentro da cabeça, tá? A gente fica grato também de poder contribuir. A gente não para, né? Estamos aqui à disposição para bater um papo sobre o assunto. A nossa ideia realmente é divulgar esse conhecimento que agrega tanto. Então, estamos aqui.
Fechou, é ótimo, é fantástico. Bom domingo para todo mundo. A gente se vê daqui 15 dias para falar sobre mais omotoxicologia. Vou aproveitar aqui, a Glaucilene perguntou onde atende. A Thalita atende online, mas fisicamente pode mandar lá no Insta dela e atende lá na clínica também, na Clínica Salgado de Maringá, né? Pra quem tiver presencial, tá? Muito bem. Beijo, gente. Deus abençoe. Manda DM, pessoal, que daí a gente responde. Pode ir pelo meu Insta mesmo, no do Marcelo tem. Eu tô sempre marcada, minha arroba lá nas publicações dele, né, sobre a motoxicologia. Pode mandar DM. No meu link da bio também tem o WhatsApp, pode mandar, que daí eu já vou respondendo, vou tirando dúvidas e a gente conversa por lá. Muito bom. Perfeito. Show. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.